Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Não sei quando que vocês vão estar aí vendo esses vídeos, né? Às vezes não é todo mundo que vai ter conexão exatamente no horário da aula, mas não importa, o vídeo vai ficar gravado para vocês, tá? A gente estava vendo uma parada, né, nas aulas anteriores de funções, um recurso aí muito utilizado em programação, né? A gente viu que o JavaScript tem algumas funções prontas dele na aula, né? Como a number, a toUpperCase que passa tudo para maiúsculo, a toLowerCase que passa para minúsculo, ok? Mas a gente pode declarar também as nossas próprias funções, certo? Só recapitulando então, pessoal, o que que é uma função? Nada mais é do que um bloquinho de códigos. Então a gente pode pegar tudo aquilo que a gente aprendeu, if, for, while, né, e agrupar dentro de uma função. Qual que é a vantagem disso? Se eu precisar executar todo aquele código, eu vou chamar a função, tá? Não preciso ficar repetindo as linhas de código várias vezes, né? Eu faço uma chamada àquela função, ok? Então, a função ela não executa sozinha. Ela só vai executar se a gente chamar ela a partir de algum lugar, tá? Como o material aqui está falando, ó, a gente utiliza a função quando a gente tem necessidade de repetir um código. Tem coisa depois que vocês vão ver mais para frente, né, no JavaScript, que só vai dar certo se a gente utilizar funções, né? As funções elas têm muitas vantagens de uso. As funções do JavaScript elas se dividem em dois tipos, né? As funções que retornam. Essas funções, elas fazem uso da palavrinha-chave return, né? Elas funcionam de uma forma similar às funções na matemática, né? Se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, f de x recebe x menos 2, ok? Então, o que que essa função ela vai fazer? Ela vai receber o X, né? Eu tenho que informar para ela o X, o valor do X, e ela vai fazer X menos 2. Ela vai retornar isso para mim. Então, por exemplo, se eu jogar 1 aqui para o X, a função ela retorna menos 1. Se eu retornar 2, a função ela retorna 0. Tudo bem? Se eu colocar 3 para o X, a função retorna 1, tá? Esse X é o parâmetro da função, tá, gente? Então, o que eu informo para a função, né, o valor que eu informo para a função é chamado de parâmetro, tá ok? Então, por exemplo, isso daqui é uma função que possui dois parâmetros, tá? Ela vai pegar esses dois parâmetros e vai fazer um processamento, tá? Qual que é o processamento que ela vai fazer? Vai pegar um parâmetro e multiplicar pelo outro e vai me retornar um resultado. Como a função ela retorna um resultado, vamos ver como que ela é chamada aqui, tá? Então aqui, pessoal, eu posso dividir o meu programa em duas partes, tá? A parte da função e a parte principal, que é essa daqui, tá? Na parte principal, eu tenho aqui as minhas variáveis, que nem eu quero fazer um programa onde o usuário ele digita o valor da base e da altura. E o programa vai calcular a área. Tudo bem? Então, aqui, o usuário ele informa a base, ele informa a altura. Ok. Aí, aqui, entra em cena a nossa função, tá? A função aqui, ó, ela foi declarada com dois parâmetros, tá? Essa função ela não executa sozinha. Ela tem que ser chamada a partir de algum lugar. Ela está sendo chamada a partir daqui, ok? É como se eu tivesse aí vários alunos na sala. O aluno ele só vai responder a partir do momento que eu chamo ele, certo? Então, é a mesma coisa a função. Posso ter até várias funções no meu código, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma função, cal que é a área, estou informando para ela dois parâmetros, que é a base e a altura que o usuário digitou aqui. Então, nesse momento, o programa ele chama a função. Ele vem parar aqui em cima, tá, gente?
E a função ela tem variáveis próprias, né? P1, P2 e res, tá? Nesse momento, o que que acontece? O valor que o usuário digitou na base passa para o P1 e o valor que o usuário digitou para a altura passa para o P2, ok? Aí, o que que a função faz? Ela tem uma variável interna, que é o res. Res é igual a P1 vezes P2. Ela retorna res. Ou seja, ela retorna alguma coisa para a parte principal, que está aqui. Por isso que eu posso fazer isso, né, nas funções que retornam. Posso jogar o resultado delas para dentro de uma variável, tá ok? Como vocês já fazem, por exemplo, com a number. A number nada mais é do que uma função que retorna, tá? E aqui eu estou pedindo para mostrar o resultado, ok? Mas eu também posso ter funções que não retornam nada. As funções que não retornam, elas são chamadas de procedimento. Qual que é a diferença desse código em relação ao código de cima? O código de cima tem return. O código de baixo aqui, ó, ele não tem a palavra return. Ou seja, a função, ela faz um processamento, ela faz um cálculo e guarda para ela, né? Então, de repente, eu posso até colocar um documento write aqui para mostrar, né, o resultado. Então, aqui, pessoal, o raciocínio é exatamente o mesmo, né? Eu posso dividir aqui o meu programa em duas partes, né? Essa daqui sendo a parte principal, essa daqui sendo a parte da função. Cada uma delas tendo suas variáveis, né? No caso da função, eu tenho os parâmetros e as variáveis locais, certo? O que que a função faz? Ó, ela pega, aqui eu estou chamando ela, novamente informando os valores para ela, né? Como ela é uma função que tem dois parâmetros, P1 e P2, eu preciso informar dois parâmetros aqui para ela, que são os valores que o usuário está digitando. O valor de base passa para P1 e o valor da altura passa para o P2, ok? A função ela pega e faz o cálculo e mostra aqui, né? Nesse caso ela não retorna nada. Então, diferentemente da outra forma que eu mostrei, né, que eu atribuo a função a uma variável, aqui eu não posso fazer isso, porque ela não tem return, ela não retorna nada, tá? Então a única coisa que eu faço é chamar ela e aí a função ela vai fazer o cálculo e mostrar o resultado, tá? O uso de funções, eu já comentei, né, com vocês na aula. A função ela tem vários usos, né? Principalmente se eu tiver que fazer isso daqui de forma repetitiva. Então a função ela me ajuda bastante, tá? Ela divide o meu programa em partes, né? A parte principal ela deixa de ficar sobrecarregada, né, com vários códigos, tá? Ela pode ser usada nas operações repetitivas. Ela tem variáveis locais, né, que nem aqui P1, P2 e res, que podem ser descartados da memória depois que a função é eliminada, tá? Sem mencionar aí que depois, quando a gente começar a mexer com o DOM, né, que é a manipulação dos objetos HTML por meio do JavaScript, as funções elas são essenciais. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu tinha passado para vocês uma lista de exercícios, ok? Eu vou colocar aqui o primeiro exercício em destaque, tá? Nós vamos fazer essa lista juntos, certo, pessoal? Vou até corrigir ela aqui junto com vocês, tá? Então, ele fala para criar um código conversor de temperaturas. Eu tenho uma temperatura em graus Celsius que eu quero passar para Fahrenheit, ou, né, também uma função que faz o contrário, passa de Fahrenheit para Celsius. Aqui ele dá a fórmula, tá, gente? Como que eu devo fazer esse cálculo, tá? Então, a temperatura em graus Fahrenheit, ela é igual a temperatura em graus Celsius vezes 1,8 mais 32, certo? Depois, o procedimento contrário. Eu tenho uma temperatura em graus Celsius e quero converter ela para, perdão, né? Eu tenho uma temperatura em graus Fahrenheit e quero converter para Celsius, tá? Então, esse daqui é o cálculo que eu devo fazer. Pego a temperatura em graus Fahrenheit, menos 32, divide por 1,8, eu vou encontrar a temperatura em graus Celsius, tá? Aqui no exercício ele também fala as funções que eu devo ter.
certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Seguinte, eu tenho converter Celsius para Fahrenheit, né? No parâmetro dela, eu passo os graus Celsius. E eu tenho a função que vai fazer o contrário, converter Fahrenheit para Celsius. No parâmetro dela, eu passo os graus Fahrenheit. Ok? Então, aqui ele dá um exemplo de uso da função, né? Vamos supor que eu jogo 100 graus Celsius, né? Para a função que vai converter de Celsius para Fahrenheit. 100 graus Celsius convertido para graus Fahrenheit dá 212, certo? Então, ele dá até um testezinho aqui, né, que a gente pode fazer. Tudo bem? Eu vou abrir aqui o VS Code, tá, gente? Antes, eu vou deixar aqui o exercício aberto, né, um tempinho, tá? Só para todo mundo visualizar, ok? Quem quiser printar, né, o exercício também pode, tá? Para fazer aí no momento mais oportuno, também pode, ok, gente? Então, vamos lá. Nós vamos fazer aqui no VS Code esse primeiro exercício. Tudo bem, pessoal? Beleza? Seguinte, vamos lá. Vamos criar aqui então a tag script, ok? Tudo funciona dentro dessa tag. Aqui eu vou criar uma function principal sem parâmetros, tá? Por que que eu criei essa function, pessoal? O usuário ele vai entrar com as informações por meio dela, tá? Então, o usuário ele vai digitar o valor da temperatura por meio dessa função. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou criar uma variável let, uma variável temperatura, ok? Essa variável ela vai receber um número, portanto, eu devo usar aqui a number, window prompt. Vou colocar aqui, digite o valor da temperatura. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então vamos lá. Essa função, ela vai chamar as funções que vai converter de Celsius para Fahrenheit e também de Fahrenheit para Celsius, tá? Eu vou passar aqui, no meu código eu posso ter várias funções, tudo bem? Eu vou pegar aqui a primeira delas, tá? A converter Celsius para Fahrenheit. Function. Tem um Ctrl C lá, vou dar um Ctrl V aqui. Abre e fecha a chave. Tudo bem? Então aqui vai ser a minha função que vai converter Celsius para Fahrenheit, tá? Como o resultado é em Fahrenheit, eu posso até criar aqui uma variável já Fahrenheit. Fahrenheit. Tudo bem? O que que essa variável ela vai pegar então? Como que a função ela vai funcionar, pessoal? A forma de cálculo está aqui, ó, né? Eu quero pegar a temperatura em graus Celsius e converter ela para Fahrenheit, ok? Então, eu devo pegar a temperatura aqui em graus Celsius, multiplicar por 1,8 mais 32, tá? Então, vou até copiar essa fórmula aqui lá para minha função, certo? E vou fazer as minhas adaptações, tá? Esse F equivale à minha variável Fahrenheit, vou tirar ela, tudo bem? Esse C vai equivaler ao meu parâmetro, né? O que eu estou informando para a função. Então, eu vou informar a temperatura em graus Celsius, ok? Essa função, ela vai pegar no parâmetro dela uma temperatura em graus Celsius, vai pegar essa temperatura vezes 1,8 mais 32. Para quê? Para converter para Fahrenheit, ok? Aí, eu poderia fazer usando return, tá? Mas eu vou colocar aqui direto, tudo bem? Colocar direto no documento write, tá? Vou escrever assim, essa temperatura em graus
Fahrenheit. Fahrenheit equivale a... Aí aqui eu vou concatenar com a minha variável. Ctrl+C, Ctrl+V. Tudo bem? Só que essa função ela não vai ser chamada sozinha. Ela não vai executar sozinha. Eu tenho que chamar ela a partir de algum lugar. Vou chamar ela a partir da principal, né? A gente já tinha feito isso em aulas anteriores, né? Aqui eu vou passar no parâmetro dela, então, o valor da temperatura que o usuário digitou. Então, como que vai funcionar? Ó, o programa ele vai começar a partir da função principal. Aliás, né? Eu preciso chamar essa função aqui, senão ela não executa sozinha. Tudo bem? Então, aqui eu estou fazendo uma chamada à função principal. Vamos supor que eu ponho esse JavaScript para rodar. Eu chamo aqui a principal, ele vai começar por aqui. Na principal, eu estou pedindo para o usuário digitar um valor de temperatura. E aqui eu estou chamando a função converter graus Celsius para Fahrenheit. Tá? Essa função ela tem um parâmetro, né? Eu peguei isso do exercício, tá, gente? Ó, claramente é o exercício, né? Ó, as duas funções que a gente vai usar, ela tem um parâmetro. Parâmetro é o que eu informo dentro do parênteses, tá? Então aqui eu estou informando a temperatura. Os graus Celsius, o que que ele vai fazer, ó, o parâmetro? Ele vai pegar o valor da temperatura que está aqui, vai fazer esse cálculo e vai exibir a temperatura em graus Celsius, tá? Mas o programa não morreu ainda. Por quê? Porque ele tem uma segunda parte, que é converter Fahrenheit para Celsius, tá? Então, vou também copiar aqui essa function, tudo bem? Vou abrir uma chavinha aqui, fechar a chavinha, tá? Isso é da sintaxe da função, tá, gente? Como que eu declaro uma função? Function, o nome dela, abro um parênteses, os parâmetros que ela tem. Tudo bem? Aí aqui, essa função, o que que ela vai fazer? O resultado é em Celsius, né? Vou colocar, ó. Aliás, vou dar um tempinho, né, para que vocês raciocinem sobre essa função. Tudo bem? A de cima, ela converte Celsius para Fahrenheit. A de baixo, ela vai fazer o procedimento contrário. Ela vai converter Fahrenheit para Celsius. Como que eu poderia fazer? Vamos lá. Vou deixar aqui um minuto, né, para vocês irem pensando, e aí eu já vou resolver também essa função, tá? O raciocínio é o mesmo da de cima, tá, gente? Eu vou declarar aqui uma variável Celsius, tudo bem? Aí eu vou pegar a forma de cálculo que vai converter de Fahrenheit para Celsius, que é essa daqui. Vamos dar uma olhadinha. 8, perdão, né? É, de Fahrenheit para Celsius. Então, é essa daqui mesmo. Aqui. Aí eu tenho que fazer a adaptação. Esse C é a minha variável que vai receber o resultado, Celsius. Esse F vai ser o meu parâmetro, né, que eu estou informando para a função. Tudo bem, né? E aí eu posso colocar também para mostrar o resultado. Tudo bem? Vou fazer aqui uma função que retorna, só para a gente relembrar, ó. Vou colocar aqui um return Celsius. Tudo bem?
essa função ela vai ser diferente da outra, né? A outra ela não tem return, essa daqui tem. A outra é simplesmente um procedimento. Essa daqui é uma função que tem o return. Como que eu faço para chamar isso daqui na principal, né? Eu posso colocar assim. Vou dar um Ctrl C aqui nela. Posso criar aqui uma variável resultado em graus Celsius. Bem, como a função ela vai ter um return, vamos lá. Pessoal, eu vi que teve gente também que pediu para o usuário digitar dois valores, né, de temperatura, tá correto, tá? Mas aqui eu estou fazendo assim, ó, o usuário ele digita um valor só. Aí esse valor ele é convertido para Celsius, né? E também para Fahrenheit, tá? Então nesse momento ele está sendo convertido de Celsius para Fahrenheit. Agora nós vamos converter para Celsius, tá? Então, no parâmetro, ele vai receber a mesma variável temperatura, tá? Só que o programa ele vai tratar isso daqui como uma temperatura em graus Fahrenheit para converter para Celsius, certo? Então, a função ela tem return. Eu posso colocar ela, atribuir, né, o resultado dela para dentro de uma variável. Olhem aqui, pessoal. Olha quando eu passo o mouse por cima, ó, né? Note que aqui até aparece que ela retorna um número, tá? Aqui não está dando para ver direito, mas ela retorna um número, certo? Essa função ela tem um return, tudo bem? Aí eu posso colocar aqui, ó, document write essa temperatura em graus Celsius equivale a colocar um maisinho aqui. E aí eu vou concatenar com a minha variável que vai receber, certo? Então, a resolução, né, do primeiro exercício é essa daqui, tá, gente? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Novamente, né, deixando para quem quiser printar, né, para quem quiser copiar depois, tá? Aqui para baixo só tem o script, tá, gente, ó, certo? Então, deixando aqui, né, para quem quiser printar, tá, gente? É um código também aí curto, tá? Eu vou só testar aqui, né, para ver se a gente fez aí o procedimento correto, né? Vamos lá. Então, eu vou digitar um valor 100, certo? Essa temperatura, ó, ele está falando aqui, essa temperatura em graus Fahrenheit equivale a 212, certo? E 100 graus Fahrenheit vai equivaler a 37 graus Celsius. Tudo bem? Então, tá matado aí o primeiro exercício, tá, gente? Vamos fazer aqui, ó, o seguinte, ó. Deixa eu fechar aqui, né? Vou deixar ele visível aí para vocês verem, tá? A resolução. Quem quiser printar, que fique à vontade. Tudo bem? Agora, nós vamos fazer aqui o segundo. Text.2.html. Tudo bem? O segundo também é parecido com o primeiro, né? Aliás, são todos parecidos, tá, gente? Vamos lá. Vamos ler aqui o segundo, ó. Segundo exercício. Faça um sistema de conversão de moedas. Então, novamente, eu vou ter duas funções, né? Uma função que vai converter de real para dólar. Ele vai pegar o preço em real e a cotação vai converter para dólar, certo? E uma outra função que vai fazer o procedimento contrário, né? Converter real para euro, tudo bem? Então, de novo, né? Como vai ficar aí as minhas principais funções? Uma converter para dólar e uma converter para euro, ok? E aqui eu vou ter uma função principal que vai ah, receber esses valores, né? Informados pelo usuário, tudo bem? Aqui ele dá
um exemplo de uso, ó, né? Então, aqui eu tenho a função converter para dólar, né? Se eu colocar, por exemplo, R$ 100, né, a cotação a 5,20, eu tenho US$ 19,23. Tudo bem? Então, vamos lá. O usuário, ele vai ter que informar um valor e uma cotação, certo? Vamos pedir então para o usuário digitar isso daí, né? Um valor e uma cotação. Valor igual number window.prompt, digite um valor. Tudo bem? Vou pegar aqui e dar um Ctrl C, Ctrl V. Vamos pegar aqui, ó, cotação. Tem que colocar cotação sem cedilha, senão dá erro. Digite uma cotação. O que eu vou fazer aqui, pessoal, né? Aliás, né? Teve gente que até colocou, por exemplo, ó, cotação. Esse eu vou fazer de uma forma um pouco diferente, né? Teve gente que colocou a cotação em dólar, né? A cotação ah, em euro, né? Vamos fazer isso então aqui, ó. Vou criar uma variável cotação em dólar, cotação do dólar, tá? Vou dar um Ctrl C e vou criar aqui uma outra variável, cotação euro, do euro. Tudo bem? Então, vamos lá. Novamente, né? Eu estou sugerindo colocar isso dentro de funções, né? Para a gente criar os nossos módulos, né? Dividir a nossa aplicação em partes, tá, gente? Então, vamos lá. Vou fechar aqui. Ok. Passar aqui um pouquinho mais para frente, certo? Então, essa daqui é a minha função principal, né? Tudo vai ser chamado a partir dela, ok? É a função unicamente para o usuário digitar os valores. Vamos implementar agora o seguinte: a nossa primeira função aqui que vai converter de real para dólar, né? Vamos lá. Dá um Ctrl C aqui nela. Function. Converter real para dólar. Certo? Então, aqui nela eu já vou ter dois parâmetros: o preço em real e a cotação do dólar. Tudo bem? Aí, vamos ver o que o exercício fala, ó. Vamos lá. Se eu tiver, por exemplo, R$ 100, né? Eu quero converter para dólar. Cada dólar custa 5,20, né? Então, que conta que eu vou fazer aqui, ó? Eu devo dividir o 100 pelo 5,20, né? Para dar os, os 19,23. Vamos lá. Vamos fazer aqui uma regrinha de 3, né? Para ficar mais fácil para a gente, tá? Vamos lá. Então, vamos supor que cada dólar, $1, né? É R$ 5,20. Que o preço está em reais. Tudo bem? Aí, eu tenho, por exemplo, vamos lá. Eu tenho R$ 100. Quantos dólares será que eu tenho? Então, ó,
A gente faz uma multiplicaçãozinha aqui, né? Uma regra de 3. 5,20 vezes x é igual a 100. Então, eu pego o 100, né, que é o meu valor em reais, e divido pela cotação, tá? Divido pelo 5,20, ok? Então, se eu pegar aqui 100 dividido pelo 5,20, eu vou ter 19, eu vou ter 19 dólares, certo, galerinha? Então, só confirmando aqui, né, ó, 19 dólares. A conta bate, ok? Então, vamos lá, vamos fazer isso, ó. Vou colocar aqui let dólar. Vai pegar aqui o meu preço real e dividir pela cotação. Ctrl C, Ctrl V. Tudo bem? Aqui eu posso colocar um documento write, o valor em dólar será de, aí eu concateno, dólar. Tudo bem? Aí aqui, ó, essa função ela não executa sozinha, né? Ela precisa ser chamada a partir de algum lugar, né? Vamos chamar ela a partir daqui da principal. Só que essa P real e essa P cotação só existe aqui, tá? Dentro da função. Aqui eu tenho que informar os parâmetros. P real é o valor que eu estou digitando e o P cotação é a variável que recebe a cotação do dólar, cotação dólar, né? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Aqui eu também posso colocar uma formatação, né, para ficar mais bonitinho, né, para pular uma linha, um BRzinho, ok? Vou também fazer isso daqui, ó. Mais e mais, certo? Vamos lá. O raciocínio para converter o, o real para euro é o mesmo, tá, gente? Ó, vou até deixar a função aqui aberta, né, para vocês pensarem um pouquinho, né? Até declarar ela aqui, ó, function converter real para euro, né? O preço em real, de novo, a cotação, né? Abriu, fechou, olha só. Então, como que eu faço aqui? É a mesma coisa, tá, gente? Mesma lógica que da de cima, certo? Eu crio uma variável aqui que vai receber o resultado em euro, P real, dividido por P cotação, né? Essa variável ela existe só dentro dessa função, tá, gente? Por isso que pode usar até a mesma variável. Então, esse P cotação ele existe aqui dentro, né, da real para dólar, e esse P cotação seria a real para euro, né? Ele existe só ali dentro, ok? Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, também para exibir dentro de um documento write, só mudando a variável e o texto, tá, gente? Então, o valor em euro será de euro, certo? Ó lá. Bem, agora eu tenho que novamente, né, chamar essa função que ela não executa sozinha, né? Vamos chamar a partir da principal, porque está tudo saindo a partir dela, tá? Converter para euro é o valor que o usuário digitou aqui em cima, né, que eu devo passar, e a cotação agora em euro. Cotação em euro. Tudo bem?
vamos testar esse exercício também para ver, né? Vamos lá. Olha lá, digite um valor. Então, se eu tiver R$ 100... Ah, tá. Tem a cotação também, né? Vamos ver o exemplo que ele fala aqui, ó, né? Então, a cotação do dólar. Vamos supor que a cotação do dólar tá 5,20. Vamos pôr a cotação do euro a R$ 7, um pouco mais. Olha lá, ó. Então, o valor em dólar, 19,23. O valor que eu tenho em euros, 14 euros. Tudo bem? Então, vou dar um tempinho aí para vocês verem, tá, gente? Ó, esse daqui, então, é o meu segundo exercício, ó. Ok? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, né? Que aí dá para todo mundo conseguir enxergar, ok? Caso vocês queiram printar a tela, né, para depois fazer aí no computador de casa ou na escola numa outra ocasião, né? Esse daí é o segundo exercício. Tudo bem? Vamos para o terceiro exercício. Vou colocar aqui o index3.html, pack. Já vou até abrir aqui a tag script, né? Que é a tag que eu devo ter. Vamos lá. O terceiro exercício, ele na verdade são todos parecidos aqui, tá, gente? Ó, faça um programa que converta tempo. Pegue uma quantidade de segundos e converta para minutos e horas, né? Aqui ele fala as funções que deve ter, né? A converter para minutos, onde eu passo no parâmetro dela a quantidade de segundos, e a converter para horas, onde eu também passo no parâmetro dela a quantidade de segundos, né? E ali ele dá um exemplo. Se eu utilizar a função converter para minutos 120 segundos, a função vai me retornar 2 minutos. Tudo bem? Então, vamos ver como que funciona, né? Que também ele é simples, tá, gente? Bom, aqui vocês já estão reparando que todo código tem, né? Chamar uma função principal. Função principal, tudo bem? Tudo vai se originar a partir da principal. O usuário, ele vai ter que informar o que, galerinha? Ó, o usuário, ele vai ter que informar a quantidade de segundos. Aí, as funções é que vão pegar, converter para minutos e também horas, tá? Então, vou colocar aqui let segundos number window.prompt digite quantidade segundos. Certo, galerinha? Aí, as funções elas vão entrar em cena, ó. Vou deixar até um espacinho que aqui depois eu tenho que chamar elas, né? Vamos lá, function. Vamos ver como que tá no exercício que a gente até copia o nome que ela sugere, tá, gente? Ó, converter para minutos, ok? Converter para minutos. No parâmetro dela eu vou ter a quantidade de segundos que eu devo informar. Tudo bem? Então, aqui dentro, eu vou ter uma variável. Como a função ela vai converter para minutos, eu posso até pegar as variáveis e já utilizar minutos aqui, né? Ele vai pegar essa quantidade de segundos, moçada, e converter ela para minutos. Então, o cálculo é simples, ó. Se eu tenho 120, se eu tenho 60 segundos, eu tenho 1 minuto, certo? Se eu tenho 120 segundos, eu tenho 2 minutos. Então, a conta que eu faço é pegar a quantidade de segundos e dividir por 60. Tudo bem? Aqui eu vou colocar um documento write. Vou colocar já um BR, né? Para pular uma linha. Mais minutos. Agora eu vou escrever mais de forma resumida, né? Tudo bem? Então, aqui eu tenho um BR,
que é para pular uma linha. Minutos, palavrinha minutos, dei até um espacinho aqui para ele não escrever juntos, mais a minha variável minutos, né? A variável ela não pode estar entre aspas, ela tem que estar fora da aspas, tudo bem? Então, essa função ela vai ser chamada aqui, tá, gente? Vamos já chamar ela ali na principal, ok? Converter para minutos. Ela tem um parâmetro só. O que eu devo informar para ela? A quantidade de segundos que o usuário digitou. Tudo bem? Então, olha só. Tem uma função que é chamada aqui. Eu passo no parâmetro dela a quantidade de segundos. Tudo bem? Aí, essa segundos vem parar aqui, no parâmetro da função. Então, se o usuário digitar 120 aqui, ele vem parar aqui dentro desse parâmetro. 120 dividido por 60 dá 2 minutos. Tudo bem? Aí ele fala o seguinte, né? Ele também quer uma função que converte para horas. Tudo bem? Vamos lá. Vou dar um Ctrl C aqui. Deixa eu converter para horas, pessoal. Vamos lá. Abre e fecha. Vamos lá, ó. Vou deixar aquela função ali aberta, né? Porque vai ser parecido o código, tá, gente? Se aqui eu declarei uma variável, por exemplo, e eu fiz a conversão, aqui eu também vou fazer a mesma coisa. Então, vamos lá. Como que eu sei, como que eu calculo, né, os segundos convertidos para horas? Uma hora, pessoal, tem 3.600 segundos, ok? Então, basta eu pegar essa quantidade de segundos e dividir por 3.600, certo? Ó, olha só, galerinha. Segundos é uma variável que só existe aqui, né? Eu não poderia usar ela aqui. Então, aqui eu devo colocar o parâmetro, né? Devo utilizar o parâmetro. Sempre utilizar o parâmetro na função, tá, gente? Então, a quantidade de horas pega a quantidade de segundos, divide por 3.600, tá? Vamos usar o return para relembrar, ó. Return horas. Então, isso daqui é uma função, ok? Porque ela tem o return, uma função que retorna, e esse daqui é um procedimento, porque ele não tem o return, tudo bem? A forma de chamar ela muda, tá, gente? Aqui eu posso criar uma variável, como eu posso também exibir dentro do documento write, ó. Vamos lá, vou colocar aqui horas. Horas mais converter para horas, ok? E aqui eu informo os parâmetros, né? A função, ela recebe uma quantidade de segundos e converte para horas. Por que que aqui eu coloquei dentro do documento write, ó? Porque ela tem o return, tá, gente? Se ela tem o return, significa que ela vai retornar um valor. Por isso que eu posso colocar ela assim, ó, dentro do documento write. Diferentemente da outra função, né, que não usa return, que eu chamei ela aqui no código, tá? Então, pessoal, de novo, né? Vou aqui deixar o exercício, né? A resolução do exercício aqui para todo mundo ver, né? Quem quiser printar, que fique à vontade, ok? Todos os exercícios, eles são bem parecidos, tá, gente? Certo? Então, posso deixar aí um tempinho, né? Para quem quiser printar, ficar à vontade, tá? Aí, nós temos também o último exercício, que é um conversor de medidas, né? Olha lá, tudo parecido, né? Então, o usuário ele vai informar um valor, vai ter funções que vai converter de quilômetros para metro, de metros para quilômetros, ó. Na função que converte de quilômetros para metros, eu passo um parâmetro dela, a quantidade de quilômetros. Na função que converte metros para quilômetros, eu passo no parâmetro dela a quantidade de metros, ok? E aqui ele dá um exemplo de uso.
né? Onde, se eu tenho 1 quilômetro, quantos metros eu vou ter? Quanto que a função vai me retornar? Ela vai me retornar 1.000. Tudo bem? Então, o raciocínio ele é bem parecido, tá, gente? Vamos lá. Vou colocar aqui o index 4, HTML. Já vou criar aqui a principal, né? Que vocês estão vendo que nesses exercícios a principal ela é de praxe. Deixa eu principal. Ok. Aqui o usuário ele vai digitar um valor, certo? Colocar number, prompt, valor. Tudo bem? Aí eu vou ter funções que vai receber esse valor, tá? Dependendo da função, ele vai tratar esse valor ou como quilômetro ou como metro. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Vou pegar aqui, dei um Ctrl C lá, ó. Até aproveitar já o nome, né, da função no exercício, certo? Ó, converter quilômetros para metros. Bom, galerinha, aqui, se eu tenho, por exemplo, 1 quilômetro, quantos metros eu vou ter? 1.000, não é isso? Que conta que eu fiz? Eu peguei aqui a quantidade de quilômetros e multipliquei por 1.000. Tudo bem? Fiz vezes 1.000, certo? Então, vamos colocar para exibir esse resultado, né? Vou colocar assim só: metros, espaço, mais metros. Ó, galerinha, isso aqui é importante, né? Por que que metros aqui eu coloquei entre aspas, né? E aqui eu coloquei fora da aspas? Isso aqui é uma palavra. E isso daqui é uma variável que eu estou querendo exibir o valor dela. Tudo bem? Então, a função ela pega uma quantidade de quilômetros e converte para metros. De que maneira? Só multiplicar por 1.000, ok? Aí, essa função ela não vai funcionar sozinha, né? Ela tem que ser chamada a partir de algum lugar. Vamos chamar ela a partir daqui. Passar o valor, tudo bem? Ó, então o usuário ele digitou um valor. Beleza, a função ela pega esse valor, joga esse valor para cá, multiplica por 1.000 para achar a quantidade de metros e exibe o valor, certo? Agora, vamos pegar aqui a outra função, que é converter metros para quilômetros. Deixa eu converter metros para quilômetros. Abre e fecha. Ó, galerinha, novamente, né? Posso deixar aqui um zoom para vocês, tá? Para vocês pensarem um pouquinho, né? Se a função converter quilômetros para metros, ela é assim, como que vai ser a função oposta, né? Que converte metros para quilômetros, tá? Vou deixar aí um meio minutinho, né? A tela para vocês de novo, tá? Para vocês pensarem, né? Na resolução, ok? Todos os exercícios eles seguem aí a mesma lógica, tá? Então, vamos lá. Vou criar aqui uma variável quilômetros, tudo bem? Aqui eu vou pegar a minha P, quantidade de metros, que é o parâmetro que eu informei aqui. Se aqui eu multipliquei, aqui eu tenho que dividir por 1.000, certo? Então, que nem eu tenho 1.000 metros. Quantos quilômetros eu tenho? Tenho um, né? Só dividir por 1.000. Document write
Vou colocar aqui quilômetros. Aliás, né? Uma coisa que eu esqueço, que deixa a formatação mais bonitinha. O BRzinho, né? Certo? Vamos colocar aqui também, dar um Ctrl C aqui no de cima. Só ajustar aqui é quilômetros, né? Ó. E aqui é a minha variável, a n, ok? Vamos testar aqui esse último para ver, ó. Hã? Então vai. Vamos colocar um valor. Por exemplo, 2.000. Ah, em metros, né? Ele pegou 2.000 quilômetros e jogou para metros, né? Que equivale a isso daqui, tá, gente? Equivale a esse valor aqui, 2 milhões, né? Vamos só ver aqui. Ah, sim, ele não chamou, ó. Ele não executou a função porque eu não chamei ela lá em cima, né? Vamos chamar ela aqui em cima. Dá um Ctrl C, um Ctrl V. De novo aqui ó, o valor que o usuário digitou, certo? Vamos colocar para rodar isso aqui. Colocar aqui 1.000. Olha lá, ó. 1 milhão de metros, né? Então, se eu tiver 1.000 quilômetros, né? Eu teria esse 1 milhão de metros. E aí eu tenho o 1 quilômetros, né? 1.000 metros equivale a 1 quilômetro. Certo, pessoal? Então, ó, vou deixar o exercício também aqui, caso vocês queiram copiar, tá? Vou deixar ele um tempinho aí, tá, gente? Aí é isso, né? A gente corrigiu aí os exercícios da aula, né? Para quem estava em dúvida. Por hoje, então, a gente encerra.